Olá, boa tarde. No Multiplique dessa semana, na série Novas Práticas que todas as empresas precisam fazer, falaremos hoje sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada no dia 14 de agosto de 2018. Esta Lei Geral de Proteção de Dados, ela alterou toda a forma com que empresas precisam lidar com a privacidade do seu dado na hora de realizar uma compra, uma venda e até mesmo guardar o seu dado de forma segura. Compliance significa obedecer, cumprir e nada mais é que uma série de normas e procedimentos que as empresas precisam cumprir no seu setor de atuação. O compliance cresceu muito nos últimos anos, pois ele busca uma série de regulamentações e normatizações na relação entre cliente e fornecedor para que cumpram-se as normas e requisitos necessários para um bom ambiente de negócio, principalmente ético e sem qualquer tipo de corrupção. Este departamento seria algo como trabalhar a experiência do cliente. Ele tem como objetivo principal entender todo o ciclo de vida do cliente dentro da sua empresa, dentro da sua plataforma e garantir que desde a concepção da compra ou da venda daquele produto ou serviço até a sua entrega de fato e até mesmo pós-venda, o cliente será bem atendido tanto de forma comercial quanto de forma operacional ou sistêmica. Por exemplo, algo muito importante que o departamento de Customer Experience faz, muitas vezes são simulações de compra do cliente dentro daquela plataforma. A análise de dados para a tomada de decisão já faz parte da nossa vida corporativa e cada vez mais com o advento da tecnologia, de softwares que permitem que a gente coloque uma grande quantidade de dados e tire informações de forma visual, rápida e objetiva, tem transformado a forma com que empresas trabalham os seus dados para tomadas de decisões estratégicas. Por exemplo, número de vendas, comportamento do seu consumidor, diferença entre consumidores, diferença entre os diversos produtos que a empresa possui e encontrar correlações importantes. Por exemplo, se o produto A combinado com o produto B vende mais ou vende menos, se os clientes estão mais preocupados com um serviço de instalação ou com um serviço de pré-venda, por exemplo. Antigamente era muito difícil você juntar diversos dados e encontrar correlações que realmente fariam sentido para o seu negócio. ESG é uma sigla em inglês que significa meio ambiente, social e governança, e ela pauta práticas de sustentabilidade nas ações da empresa, objetivos sociais dessa organização, além de gerar lucros, e governança, que tem muito a ver com equidade salarial entre gêneros, melhores práticas e acesso diversificado a todas as classes sociais. Você gostou dessas dicas? Então continue com a gente no segundo bloco aqui do Multiplique. Os suplementos vitamínicos Suplimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suplimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. Olá, bem-vindos ao segundo bloco do Multiplique aqui na TV Tati SBT. Nessa semana falamos sobre novas práticas organizacionais, novos departamentos, novas profissões, situações que as empresas precisam estar preparadas para atuar de forma ética, correta e inovadora perante ao mundo dos negócios.
Duas das práticas abordadas foram a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o Compliance, ou seja, uma série de normas e procedimentos que as empresas precisam cumprir no seu setor de atuação para atuar de forma ética e com bom relacionamento de negócios com seus clientes e fornecedores. E em cima dessas duas práticas que vamos conversar hoje com o Dr. Rafael, advogado da Santos e Rezende Advocacia. Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Danilo, eu agradeço o convite, espero ter um bate-papo legal e, quem sabe, desmistificar o que é o Compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados aos empreendedores. Perfeito. Vamos começar com a Lei Geral, então? Combinado. Como é que é a LGPD, né? Por que ela foi promulgada e qual a importância dela realmente para as boas práticas de negócio das empresas, principalmente agora com uma digitalização enorme dos produtos e serviços que a gente pôde acompanhar? Proteger os dados, principalmente das pessoas físicas, é o principal objetivo da LGPD. Na verdade, é uma tradição que veio da União Europeia, implantada no Brasil principalmente pela lei de 2018. A partir dessa vigência, as empresas começaram a se adaptar exatamente no que diz a lei: proteção dos dados da pessoa física. Basicamente todas as pessoas físicas que se envolvem com empresários ou com pequenas empresas, grandes empresas, elas estão ali dando os seus dados a essas empresas. E ao fornecer esses dados, aqueles que coletam serão responsáveis por armazenar, por processar esses dados, por manter a coleta por um período ou não período. Então, basicamente, a Lei Geral de Proteção de Dados tem por intenção a proteção de dados das pessoas físicas. Agora, olhando do lado da empresa, como é que eu trabalho esses dados? De forma ética, ou seja, eu uso esse dado para vender mais, para ter um melhor serviço para o meu cliente, mas sem expô-lo talvez a um serviço indesejado, a uma situação de vazamento de dados. Não são todas as empresas que necessitam, as pequenas empresas não necessitam de o que nós chamamos do encarregado. Mas, em regra, as médias ou grandes empresas necessitam do encarregado, que é a pessoa responsável em verificar se os procedimentos internos eles protegem aqueles dados. Agora, é importante lembrar um detalhe. Hoje, as pessoas físicas elas precisam, elas têm que se proteger e têm que verificar quando elas estão fornecendo esses dados, né? Então, um fornecedor também, inclusive, quando você faz um cadastro, eu vou fornecer a determinada empresa, então, empresa fornecendo a empresa. Quando passa lá todos os detalhes, é importante que o fornecedor verifique os procedimentos dessa empresa, junto com o encarregado, junto com o controlador dos dados. Quem é o controlador dos dados? Aquela pessoa que dentro da empresa vai estabelecer as políticas e os procedimentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Tocou em algo muito interessante que não estava nem na minha pauta, que é realmente isso. A compra e venda entre empresas. Quando nós somos pessoas físicas, a gente já está acostumado a clicar no termo de aceite, né, a dividir ou não os nossos dados. Agora, nas compras transacionais entre empresas, eu não vejo muito isso acontecer. Como que as empresas podem se organizar, tanto para quando estiver comprando de outra empresa ou vendendo para outra empresa, para garantir que os dados da própria empresa não sejam utilizados de forma incorreta? É muito importante, no mundo dos negócios, você verificar aquele que é o denominado parceiro de negócios. Quer dizer, eu faço parceria com aquela pessoa, como funciona essa parceria? Ele está adaptado à LGPD, ele não está, como é a política dele, e quando há algum risco, como ele trata esse risco. Então, basicamente, é verificar se aquela empresa tem um procedimento para a LGPD, tem uma política. Aqui faço uma comparação, né? Quando você vai às vezes fazer uma parceria, você procura lá o SPC e Serasa, né, da empresa, para verificar. Então, pois já verificou a LGPD daquela empresa? Quer dizer, já pediu o procedimento para aquela empresa? É um parceiro de negócio. Então, com um pedido desse SPC e Serasa para verificar, etc., você faz esse pedido de LGPD. Bom, já que você falou de procedimento, eu já vou pular para a nossa segunda pauta, que é o Compliance. Muita gente já ouviu falar de Compliance, mas até por ser um termo originado do inglês, algumas pessoas não compreendem o que é compliance, por que eu preciso ter compliance, será que a minha empresa também faz parte disso ou não? O que é compliance? Em 2023, nós vamos completar 10 anos da principal lei, que é a Lei Anticorrupção no Brasil, e essa lei trouxe esse nome, compliance a todo. Nada mais é do que uma regulamentação das leis e das normas dentro da empresa e fora da empresa. Então veja bem,
Você, pequeno empresário, médio ou grande empresário, vai estabelecer dentro da sua empresa uma cultura respeitando leis e respeitando normas através de regulamentos internos ou de procedimentos internos. Então, o compliance é adequar essa empresa às leis e às normas. Muita gente pensa em compliance somente nas grandes multinacionais. Bom, a minha empresa é pequena, eu tenho poucos funcionários, eu não preciso de compliance. Pelo contrário, né, Rafael? Talvez nas pequenas e médias empresas que você pode ter furos de compliance e corroer talvez toda uma cadeia de supply chain que está vinculada a uma empresa que não cumpriu seu compliance e agora prejudica seus fornecedores e clientes. Talvez um exemplo muito básico, mas que é do dia a dia de quem nos ouve hoje, de quem nos enxerga aí na telinha. Comprar brinde para meu cliente, vou presentear meus fornecedores no final do ano. O compliance está aí também, né? Sim. Como eu presenteio, com o que eu presenteio, qual o valor desse brinde, até onde eu posso encaixar sem que isso interfira nas regras de compliance. Então, para o dia a dia, como é que uma pequena, média empresa pode construir talvez um regulamento interno para estabelecer essas regrinhas de boas práticas? Como você comentou, esse é o ponto, regulamento interno. O compliance de uma grande empresa nada mais é do que estabelecer normas de condutas. Então você pequeno empresário, médio empresário, vai fazer essa mesma norma internamente. Importante dizer que um dos principais pilares do compliance, ou talvez o principal, é relacionado à alta direção. O compliance ele tem que vir da alta direção, e quando aqui digo alta direção, pode ser desde um presidente diretor ou um dono de um comércio, ou o dono de um restaurante, né? É essa alta direção. Se ele controla 5 empregados, se ele controla 3 empregados, ou se ele controla 1000 empregados, é dele a cultura de que não poderá aceitar brindes, ou de que brindes poderão ser aceitos, mas desde que com uma regra de valor. Então, as regras de compliance vão esclarecer para o empregado como ele deve agir. Agora, importante eu disse, olha, o principal pilar é da alta direção. Mas essa alta direção, ela vai criar internamente pessoas que vão ser delegadas às responsabilidades do compliance. A partir disso, produz-se as normas de conduta, que são as políticas internas, e aí você começa a comunicar. Esse é o ponto importante. Então, não basta você ter norma de conduta, você tem que comunicar as suas normas de condutas, né? Esse é de grande importância. E aí, a partir disso também, tem uma questão que são as penalidades. Então, implantado o compliance, se alguém fugir daquela regra, você tem que penalizar, porque as pessoas precisam entender que há um controle interno daquela norma de conduta. A partir disso, você tem uma auditoria. Então, você tem uma auditoria que vai chegar ao ponto de melhoria. Agora, as pequenas empresas aqui no escritório, por exemplo, elas estão implantando regulamento interno. Então, nós temos na região aqui do Vale do Paraíba várias empresas, vários clientes que semanalmente estão pedindo, Rafael, eu gostaria de um regulamento interno, e os regulamentos não para tratar de leis, normas trabalhistas, questões cíveis, não, para tratar de normas de conduta, o que pode ou não pode ser feito dentro da minha empresa, pelos meus empregados, prestadores de serviço, fornecedores. Então, o pequeno empresário pode implantar o compliance no dia a dia com regras bem estabelecidas. Horário de almoço, não aceitar convites para sair fora do horário de trabalho, por exemplo. Os convites muito comuns, né? Os vendedores às vezes, posso levar minha esposa para almoçar junto com um cliente? Posso viajar com o cliente pagando? Não, você não pode. A regra de compliance vai estabelecer. Excelente, acho que você foi claro do começo ao fim, né? É importante entender que hoje 70% do nosso mercado é oriundo de pequenas empresas. E elas fazem parte de uma cadeia muito maior. E se essas pequenas empresas também não estiverem de acordo com as regras de compliance, é muito mais difícil um setor se regulamentar e a gente eliminar práticas de corrupção, práticas não éticas nesse mundo dos negócios. Então o compliance veio para ficar, é algo que hoje as empresas que possuem um compliance bem definido, como bem o Dr. Rafael falou, algumas empresas têm departamentos internos de compliance para garantir essa cultura, porque o compliance é uma cultura. Assim como você tem a cultura do RH, você tem que ter a cultura do compliance para que todos atuem conforme as normas de conduta muito bem colocadas. E se a sua empresa ela ainda é pequena, você pode iniciar com um regulamento interno e depois avançar para regras e normas mais específicas. Bom, Dr. Rafael, agradeço o seu tempo de explicar de forma tão simples e objetiva regras importantes, né, para um novo mundo dos negócios. Espero que você tenha gostado dessa dica, porque essas e muitas outras você só encontra aqui no Multiplique.